Senhor presidente, vereador Zé Cotó, senhor vice-presidente, vereador Cláudio Maroca, vereadores e vereadoras, vereadora Ana presente, somente a vereadora Bia que não compareceu ainda. Meu bom dia a todos e a todas. Meu presidente, alguns ofícios que foram encaminhados ao governo do estado, ofícios aqui emitidos por essa casa, no sentido da nossa preocupação como vereador. Desde maio eu tenho algumas respostas aqui já recebidas do ano passado, e essa nossa preocupação é justamente por conta da seca, a seca que maltrata o homem do campo. Nós discutimos aqui toda essa problemática. Eu tenho aqui em torno de uns 8 ou 9 ofícios anexados que eu usei a tribuna e foram encaminhados às secretarias responsáveis ou seja, aquela secretaria, como a Secretaria de Agricultura do Estado, como a questão também do carro-pipa, que abastece o município, e outra secretaria, tanto de recursos hídricos, como também a COGÉ, a superintendência da COGÉ. E esses ofícios eu recebi várias respostas no sentido de amenizar a questão emergencial, para que o homem do campo fosse atendido na sua necessidade de emergência. Tivemos aqui uma discussão muito ampla, e o Clóvis está aqui presente, e é testemunha de um trabalho que nós nos preocupamos na questão do abastecimento de água para o homem do campo. Riacho Santa Rosa, Riacho Livramento, Córrego do Corcunda, que é totalmente seco, que o canal da integração corta esses riachos, e que ficaram aquelas comportas para atender a necessidades desses homens do campo na questão de urgência e emergência que estamos passando nesse momento. Vários ofícios foram encaminhados à superintendência, ao presidente da COGÉ e também para Quixaramubim, na questão do açude Cipuada, que também alimenta não só o açude Cipuada, mas o açude Poço do Barro, que alimenta o Livramento, e que o Cipuada alimenta o Santa Rosa. A questão não foi ainda definitivamente resolvida. Já houve alguns êxitos. Foi liberado de urgência aquela água, aonde também as comunidades, naquela reunião com o presidente dessa casa, vereador Marquinhos esteve presente, outros vereadores também, e os presidentes de associações comunitárias com o povo. 2 líderes religiosos tiveram também empenhados nessa luta, ali da região do Iraponga, com o Jaguaribe ali, o São João do Jaguaribe, que faz fronteira. E, na verdade, ficou liberada aquela água, mas já cortaram a água e as pessoas estão sofrendo. O homem do campo estão sofrendo. Quando eu coloquei no meu slogan a voz do povo na Câmara Municipal, porque eu sou um vereador pobre, eu sou um vereador que fui eleito em 2008, eu não tive dinheiro para gastar na minha eleição em 2008, e obtive 1.867 votos. E a voz do povo nesta casa, principalmente do povo mais pobre, do povo mais humilde, do povo mais simples, daquele povo necessitado que troca o seu voto. Mas a voz do povo tem que continuar. Nós sabemos que o povo, pela sua necessidade, ele troca o seu voto muitas vezes por uma carrada de areia, um saco de cimento, ou uma feira de urgência de qualquer. Mas nós sabemos
do nosso compromisso, do nosso papel como parlamentar. Eu nunca vou me calar diante das minhas obrigações como vereador, como legislador, em fazer leis em benefício do povo, em discutir, debater, aprovar ou até desaprovar. Mas sempre em prol das pessoas mais pobres, das pessoas mais simples, daquelas pessoas que não têm voz, daquelas pessoas que necessitam de uma voz que chegue no parlamento, seja ele municipal, estadual ou federal. E eu tenho gravado aqui nos anais desta casa todo um trabalho em benefício, em prol da melhoria, discutindo aqui a saúde, educação e o homem do campo, o pequeno produtor rural, o homem mais simples, aquele homem que está lá na ponta, distante, vereador presidente, Vossa Excelência que é filho de irrigante, que também veio da simplicidade, vereador Edinho, Vossa Excelência que é produtor rural, pequeno produtor rural, que também conhece o que é estar no campo. E neste momento que nós atravessamos, não houve inverno. Não houve inverno. Vereador, permita a parte. Pois não, vereador. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação. Eu não gosto muito de usar parte, porque eu, como presidente, eu tenho a obrigação de seguir o regimento dessa casa, são 2 minutos, e eu me preocupo muito e não ultrapassar, mas tem assunto que nós não podemos ficar calados. Só Vossa Excelência foi muito feliz quando falou na seca, né, que atravessa o Norte-Nordeste, e foi muito feliz quando falou naquela reunião que nós tivemos lá, quando o povo morrendo de sede, né, na época da eleição, esteve presente lá a minha pessoa, Vossa Excelência, o vereador Marquinhos, o Edmundo e outras pessoas que aqui não vão lembrar do nome. E naquela época era antes da eleição. E a minha preocupação hoje, porque a Morar Nova, estou falando especificamente a Morar Nova, antes da eleição é muita gente preocupada em resolver a solução. Mas eu estive antes da eleição nos Melões, uma das comunidades que está sendo sofrida por falta d'água. Estive agora no dia 13, no Leilão teve lá, e o povo preocupado, porque já cortaram lá a água. Já cortaram a água lá e o povo pedindo, reivindicando. E nós temos, aqui eu queria formar uma comissão e chamar o seu prefeito para nós tentar resolver esse caso. Que esse caso, essa situação, vereador Claudinho, não é só do povo que está passando sede, não. Essa causa nós, vereadores, temos que abraçar. É prioridade, sede, água. Infelizmente, está vários dias, eu não vejo ninguém fazer nada, eu pergunto, será que o compromisso que tinham lá era só com o voto do povo? E agora passou a eleição e agora acabou o povo? Morreu? É por isso que eu digo que o nosso povo tem que ser sábio. Há pouco tempo de uma eleição, que foi no dia 7, hoje é 19, quando eu estou frisando isso para que o povo tenha conhecimento. Quando morria uma pessoa aqui de acidente, que é obrigatoriamente ir para Quixeramobim, tinha um bocado de político e parecia um bocado de urubu brigando para quem mandava buscar o corpo lá. Ontem, se eu não me preocupo em ir atrás de um carro, estavam um querido nosso lá em Quixeramobim, porque não tinha um atrás de resolver nada, porque tinha passado a eleição. Isso é revoltante, isso me revolta e eu vou continuar batendo nessa tecla. 90% dos políticos da Morar Nova só tem compromisso com o voto do eleitor. Passou a eleição, infelizmente, o povo morreu. E com 4 anos vota nas comunidades querendo brigar com aqueles que trabalham, como é o meu, do caso da Morar Nova, como é o meu caso. Obrigado, Vossa Excelência, pela parte e desculpa a indignação, porque eu estou indignado, vereadora Cristina. Com 90%, vereador Marcelo, dos políticos da Morar Nova. Porque quando é na eleição, tudo é muito bom. Quando passa, abandona o povo. Além de abandonar, quem trabalha quando chega a eleição não tem os votos, ainda fica criticando e tentando amaldiçoar. Obrigado. Eu agradeço, vereador Zé. Passou o período eleitoral e aqui nós temos que discutir projetos, nós temos que discutir aqui assuntos dessa natureza de emergência, porque
Nós temos que priorizar, como falou o Zé Cotó, vereador Zé. A água é vida e as pessoas não sobrevivem sem água. E nós que temos a água encanada nas nossas casas, quando falta água, quando seca a caixa ou falta água na torneira, já tem aquela preocupação, já fica o falatório, não tem água. Então você imagine o homem do campo, que não tem água no pote, na quartinha, ou no filtro, ou mesmo na geladeira, com seu, que hoje que a parte do campo ela já tem muita, a rede de energia elétrica beneficiou muito o homem do campo, na questão de eletrificação. Dizer que o homem do campo não tem água na sua cisterna, está seca, e o seu rebanho passando sede. Não é justo nós termos aqui um canal da integração, e quantas vezes eu puxei esse assunto aqui para discutir com os vereadores, para discutir com representantes das comunidades, pessoas do governo, equipe do governo que vinha para discutir a questão do abastecimento do canal da integração. 95 quilômetros de canal, corta o nosso município, e nós ficamos muitas vezes olhando para a água sem poder ser beneficiado, por conta de uma briga. Quantas e quantas vezes eu me empenhei, estive no MSA, Movimento dos Sem Água, nunca me escondi. Naquela época, em 2004, fui eleito vereador e trouxe o assunto para esta casa. Conseguiram as outorgas. Está lá as outorgas, do trecho 1 ao trecho 2. Para mim não importa se votaram em mim ou não. O importante foi que eu fiz, trabalhei, me empenhei, juntamente com outras pessoas. Agora, o que eu quero aqui trazer, neste momento, que nós temos que priorizar os fatos acontecidos no momento. E o que é que nós estamos passando? O que é que nós estamos enfrentando? Desde janeiro, que eu venho batendo nesta tecla. Muitas vezes me chamam de falar demais, repetido, muitas vezes o discurso, o pronunciamento, mas por que a voz daquele povo tem que ser trazida para essa casa? O radialista Estrela está aqui, e quantas vezes eu vi também o nobre radialista fazendo os seus comentários, mostrando a sua preocupação com dados para que realmente não só Morada Nova, o Vale do Jaguaribe, mostrando dados em outros estados, na questão do homem do campo, que tem a sua vaquinha, que precisa do leite, que a vaquinha precisa do capim, e que o leite é para sustentar a sua família. Então, na verdade, o que nós estamos enfrentando neste momento, e cobramos aqui das autoridades, nós temos um compromisso, nós temos aqui de honrar o mandato para os pequenos, porque quem mais sofre, quem mais grita, quem mais chora é o pequeno que não tem o que dar, muitas vezes o que comer e nem dá à sua família. E vendo ou seja, o seu animal de carroça caindo com fome. Então, nós temos que priorizar neste momento e aqui formular um documento por esta casa, assinado por todos os representantes do povo, enviados às secretarias responsáveis, que já fomos enviados. Se for o caso, como o vereador Zé Cotó colocou aqui, formar uma comissão e irmos à Defesa Civil, à Secretaria de Agricultura do Estado, à Secretaria de Recursos Hídricos do Estado, à COGÉ, ao doutor Renes, que é o presidente da COGÉ, para que realmente possa ser colocado aquilo que é devido, respeitado, para que as pessoas possam ter, no mínimo, um copo d'água para beber. Vereador, porque não é justo. Me permita. Pois não, vereador. Primeiramente, bom dia, né? Mas gostaria de parabenizar você, Giovanni, pela sua fala. E eu torno a repetir. Esperamos que essa sua fala não fique só aqui no papel, como muitas vezes você já falou, nós falamos, e que essa comissão realmente saia daqui. Porque desde de janeiro, fevereiro, que a gente vem batendo na mesma tecla. E nada se saiu daqui. Né? Você fala,
e o Marcelo fala, Zé Cotó fala, Edinho fala, todo mundo fala e daqui não sai nada. Esperamos que essa comissão realmente seja formada, né? Porque quantas vezes nós aqui vamos formar uma comissão, vamos atrás das autoridades para que isso possa tomar uma providência. Enquanto isso, a seca fica assolando aqui no nosso Nordeste, principalmente em Morada Nova. Então esperamos que isso aí realmente possa acontecer de verdade, né? Porque você fica falando aqui aleatório, infelizmente. Precisamos de apoio, não só aqui da Câmara, como também do poder público, para que a gente possa chegar até lá, essas autoridades, e que de breve possa trazer aqui uma solução para esses pequenos agricultores que vêm sofrendo a cada dia que passa. Muito obrigado. Eu gostaria, só para mim concluir o meu raciocínio, pegar 5 minutos do seu tempo, Dedé, se for possível. Vai falar, Dedé? Não, tudo bem. Vereador Jovan, pode ser? A minha preocupação aqui, e nós temos aqui o açude de Curral Velho. Houve uma reunião na capela e é muito preocupante. O vereador Marcelo estava presente comigo lá e com proprietários de terras às margens do açude de Curral Velho. É a mesma questão, vereador Zé, é a questão da água. Nós aqui também aprovamos aquele requerimento para se fazer uma audiência pública e já passou o período eleitoral e o bom agora é nós marcarmos, nós sentarmos, vereador Zé, e marcar essa audiência, chamando os proprietários, 40 proprietários de terras às margens do açude de Curral Velho, que foram desapropriados, e até o momento, o DENOX, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, que é neste momento que o órgão tem que ser a favor do povo. Se você é contra as secas, que departamento é esse? Que se diz contra a seca e exige uma fiscalização rigorosa que tira a oportunidade do homem do campo a não utilizar aquela água. Então existe uma contradição. Existe uma contradição quando você é um departamento, é um órgão que é de sua competência e contra a seca para favorecer o pequeno produtor, o homem do campo, e de repente, naquela reunião, vereador Marcelo, eu fiquei extremamente preocupado, porque aquela fiscalização, aquela empresa que vai ser contratada para fiscalizar todo o contorno do açude, vai tirar a oportunidade do pequeno usufruir daquela água, se nós aqui não fizermos nada. Ou seja, se nós que somos representantes do povo, trazer esse assunto aqui em audiência pública, trazer aqui um representante do DENOX, trazer para esta casa aqui representante do departamento e mostrar para eles que aqueles homens tinham seus açudes, que tinham seus cacimbões, que tinham seus cataventos, e que era beneficiado com a água, e que fazia suas plantações naquele córrego. Depois que o açude inundou, quem foi beneficiado? Só aqueles que estão morando em Russas, que receberam um lote para cada produtor, para cada desapropriado em Tabuleiro de Russas. Esses sim receberam um lote para irrigar e sustentar sua família. E eu não sou contra, não. Eu sou a favor que eles recebam. Mas também, eu sou a favor também que esses 40 proprietários de terras também recebam também alguma coisa, que possa ser visto isto, analisado o aspecto social para atender esses proprietários de terras que moram às margens do açude de Curral Velho. Desde quando eu era presidente da Associação Comunitária dos Moradores de Vazantes e Adjacências, que eu carrego comigo esse meu pronunciamento, esta minha fala, e nós conseguimos algumas coisas. Conseguimos sim. Agora, vereador Jovan, o que nós não conseguimos ainda foi realmente que o DENOX, ele reveja, ele faça uma análise e que quando fizer uma obra que gera um impacto social, que essa obra, aonde vai armazenar água, que como foi a obra do açude de Curral Velho, que armazenou água para dar suporte ao projeto Tabuleiro de Russas, que possa também ficar
para esses proprietários implantar e incluir os mesmos num projeto social, que na época ficou fora. E aqui também, como ficou fora o canal da integração. Todos ficaram fora de um projeto social, não foram inclusos. Que quando os governos querem fazer as coisas, eles chegam e até foram enganados. Eu tenho depoimentos de homem de 80 anos de idade, vereador Dedé do Gildo, homens com 80 anos de idade chorando, eu vi isso, eu presenciei, que quando o DENOX cercou e isolou o proprietário da sua terra, da sua fazenda, da sua terra, porque o açude inundou parte da área da sua terra e a sua propriedade ficava do outro lado. Para você ir para a sua propriedade, você tem que atravessar, você atravessava 500 metros, 800 metros, chegar na sua propriedade. E agora para chegar lá tem que rodar 14, 15 quilômetros. Ainda ficou impossibilidade de utilizar a área de vazante e de fazer uso de plantações para poder realmente fazer as suas irrigações. Então isso não é justo. Não é isso que queremos. É por isso que eu estou aqui de novo. É por isso que eu vou continuar a partir de janeiro de 2013 até 2016. Queiram aqueles que tentaram calar a voz do povo. De acordo com as denúncias que eu fiz aqui, fiz denúncias não infundadas, fiz denúncias sérias, que eu realmente tinha provas e tenho. Naquele momento eu já tinha provas, e agora eu tenho muito mais provas suficientes das denúncias que eu fiz aqui anteriormente. Tentaram calar a voz do povo, mas o povo, graças a Deus, não foi preciso comprar voto. Como eu falei aqui, não mandei em canto em muitas comunidades, o vereador Edinho, porque não tive tempo por conta do meu trabalho, que exerço com o povo no dia a dia, na minha comunidade de Vazante. Andei na comunidade de Vazante, no setor 7, setor 1 e setor K. E numa rua aqui na Vaza, que eu andei, aonde tem familiares meus que moram lá, e que eu fui lá, pedi o voto e pedi o apoio para realmente a gente, com a família, conquistar novamente o mandato. Não andei da maneira que gostaria de ter andado, mas eu tinha tanto voto que, com todas as perseguições, porque não é fácil quando você faz denúncias, aí você passa a ser um perseguidor. Quando você denuncia, na visão de alguns que não têm compromisso com o povo, você passa a ser um perseguidor. Agora, quando a denúncia é séria e nós temos um fundamento, porque jamais eu iria fazer denúncias infundadas. Nunca criei aqui no meu mandato, nunca criei denúncias e nem vou criar neste mandato até 2016, a partir de janeiro de 2013. Carrego comigo aqui a responsabilidade, vereador Cláudio, vice-presidente desta casa, carrego comigo aqui o compromisso de continuar sendo o vereador Giovanni, o vereador do povo pobre, o vereador do povo simples, das pessoas humildes e simples que precisam dos serviços públicos, seja ele na saúde, na educação, na segurança pública. Quantas e quantas vezes aqui o vereador Giovanni aqui bateu nessa tecla aqui contra bandidos, a droga, discutindo, debatendo. Fui perseguido, mas essa perseguição é importante, porque ainda existem pessoas sérias, pessoas compromissadas, pessoas honestas, que têm compromisso de dizer, não, vou votar no vereador Giovanni novamente, sem eu ter pedido voto. Vou votar nele porque merece novamente continuar, porque esse sim tem o cheiro de povo, é a voz do povo. Enquanto eu estiver aqui,
enquanto eu estiver aqui, o meu povo, as pessoas que me procuram, as comunidades carentes, sejam elas que tenha votado no vereador Giovanni ou não, mas o povo vai ter voz e vez nesta casa, vereador Cláudio Maroca. Para me finalizar, só dizer que eu recebi uma carta de um irrigante e essa carta eu carrego comigo. Às vezes, quando eu estou em casa, eu pego essa carta e olho e faço uma revisão. Não tem mais agricultor. O agricultor, ele não é burro. Porque existem pessoas que não são formadas, mas são informadas. Existem pessoas hoje que acompanham, que escutam, que pela televisão, pelos meios das redes sociais, a internet. Então você acompanha hoje o processo hoje, seja ele executivo, legislativo, em todo o país. E aqui, nesta carta, quando ele diz assim, o Brasil mata mais do que todas as guerras do mundo. Um agricultor diz isso, mas ele diz aqui, ele argumenta aqui, o Brasil, o mesmo tem a maior carga tributária do mundo. E, por fim, é o país de maior câncer do mundo em corrupção. É perverso o sistema. Agricultor, pequenos irrigantes, sabem o que o Brasil está enfrentando. Está aí o mensalão, sendo julgado, sendo condenado, pessoas que estavam no poder, tiraram a oportunidade de muitos terem a oportunidade de ter uma melhor saúde, melhor educação, melhor atendimento na segurança, melhor atendimento em todos os aspectos sociais. Mas, essas pessoas estão sendo julgadas. Agora, a corrupção, como ele falou, que é o câncer. E a impunidade é maior ainda. Porque aqueles que cometem crimes em saquear os cofres públicos, dinheiro muito dinheiro. E quem perde é o povo. O povo perde, mas o povo aprende. Mas a necessidade é tão grande do povo, tão grande, que muitos se obrigam a dar o voto ainda em troca de migalhas, de esmola. Aí fica 4 anos, aquele representante não tem mais compromisso com aquele eleitor, porque ele diz, não, já comprei o voto dele, eu já dei algo em troca. Não é dessa forma que queremos mudar. É difícil permanecer na política, é muito difícil você continuar nesse sistema perverso. Aqui diz, o sistema é tão perverso que para o vereador, para o deputado e para os deputados e senadores que têm compromisso com o povo, que realmente trabalha, que se preocupa, que vai atrás, que briga, que chora com o povo, que está sentindo na pele a dificuldade do povo, sofre junto com o povo. Sofre porque esse político é perseguido, porque a minoria que comanda, que tem o poder aquisitivo, eles fazem com que o câncer, a corrupção, continuando para que realmente os pequenos representantes não tenham vez e voz para que o povo seja realmente beneficiado por aquele representante. Então, na verdade, vereador Cláudio, neste 1 minuto que me falta, agradeço aqui a Deus, todo dia, toda a autoridade,
o pequeno produtor botou aqui. Toda a autoridade, ex-vereador Manassés. Vossa Excelência, que vereador, na época, parecido com o vereador Giovanni, pobre, de família humilde, simples, mas que sempre teve aqui o comportamento de trabalhar para o povo. E que hoje, atualmente, nos orgulha a ter Vossa Excelência como assessor jurídico desta casa. Teve a oportunidade, se formou, é advogado, reconhecedor das leis, conhecedor das leis do município, da lei orgânica, fez parte desse parlamento. E aqui, essa pessoa simples, homem do campo, ele coloca aqui, radialista Estrela, toda autoridade é constituída por Deus. Vereador Giovanni, você é uma delas. Então, toda autoridade é constituída por Deus, porque Deus permitiu. Por mais que aqueles não queiram enfrentar o debate legal, o debate de respeito às pessoas, de respeito às vidas, mas Deus permitiu que eu estivesse aqui novamente, vereador pobre, entre os 15 vereadores, entre os 15, fiquei na 9ª colocação. Se fosse ainda os 10 ainda vereadores, eu permaneceria ainda no na 9ª colocação. Por quê? Porque Deus também é reconhecedor do nosso trabalho. E aí, para finalizar, vereador Cláudio, agradecer a Deus todo dia. Todo dia eu agradeço a Deus, humildemente, nos meus pensamentos, até dirigindo. Fiquei sem um carro agora, a única coisa que eu tinha era o meu carro, e levaram, para mim poder fechar minhas continhas na campanha. E aí, tá lá, entreguei o baleia. Mas, um carro no valor de 13 mil, 14 mil, 15 mil, isso não reflete muito numa campanha como essa em Morada Nova. Mas, o importante é que nós vamos estar aqui, os vereadores que a gente já conhece, a todos eles que vão permanecer conosco, a gente tem um conhecimento também e sabemos da preocupação de todos eles, aqui do mandato, do compromisso, e eu permaneço aqui, queiram ou que não queiram, perseguido ou não perseguido, mas vão ter que me tolerar até 2016. Obrigado.